Jeremias 38:10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar ali, se quiser. Então, deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém? Estenda essa mão para cá, ore por mim, pela minha família. Desde já agradeço pela sua oração, aos nossos intercessores, às pessoas que têm orado pela nossa vida. Obrigado, de verdade, irmãos. Obrigado de verdade. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, por esse culto. Te louvamos pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor Jesus, porque nós vivemos num país onde nós podemos ler a tua palavra. Nós podemos cultuar ao Senhor. Nós temos essa liberdade, ó Deus, de levantar as nossas mãos com as portas abertas, sem ser escondidos. Nós te agradecemos, Jesus. E da mesma forma oramos para os países que onde nossos irmãos não têm essa liberdade. Se mova o Espírito Santo de uma forma poderosa, consola os corações, aonde estiver, ó Deus, um cristão nesse mundo, nesse planeta, nesse momento, sendo afligido, sendo perseguido, no nome de Jesus, que nós venhamos a nos posicionar com essa liberdade que nós temos, e cada vez mais nos dedicar a orar, ó Deus, a ofertar para esses países, ó Deus, onde as pessoas são perseguidas, no nome de Jesus. Amém, irmão? Não estava no script esse tipo de oração, mas eu gosto disso, irmão. Gosto muito da igreja perseguida, gosto muito de... irmãos, esse texto aqui, ele é daqueles textos que vira e mexe eu comento aqui antes de pregar. Você está lendo ele, de repente ele tem algo que te chama a atenção, você puxa o freio de mão, estaciona do lado, dobra o joelho, Espírito Santo, o que tem aqui nesse texto? Habla comigo. E nada, irmãos, demora dias, hein? E esses dias Deus falou comigo, eu quase não compartilho algumas coisas com a Sol nesse sentido, e compartilhei isso aqui com ela, até porque eu entendo que tem algumas coisas que é para você. Eu, quando você começa a ministrar com o microfone, no altar ou na rua, onde quer que seja, você vai tirar seu devocional, tudo que Deus fala, você quer anotar para usar. Nossa, isso aqui eu vou falar, o pessoal vai... isso aqui o pessoal vai vibrar, hein, cara. E muitas das vezes, irmãos, Deus não deixa você anotar, é para você. Deus está ministrando no seu coração. E essa daqui foi uma das coisas que ministrou no meu coração. Eu fiquei um bom tempo só comigo. Agora que eu entendi para compartilhar com vocês essa passagem aqui. E eu creio que no final você vai entender bem, não vai embora, amém? Fica em paz, fica quietinho aí, fica tranquilo. Eu gosto da introdução do pastor Arlen, ele sempre recita que assim, é um momento de guerra, irmãos. É um momento onde a sua mente ela é ministrada, o seu espírito é ateado fogo nele. E eu ousadamente comentei com o Kirk ele agora, para ele pôr aqui o nome da palavra, organize-se por dentro, se organize por dentro. Aí, eita, rapaz, esse pessoal da mídia, aplaudir eles, em nome de Jesus, aplaudir esse pessoal, é uma benção. Eu espero que dê tempo, eu queria falar sobre 4 personagens aqui. Então, gostaria que você acompanhasse na leitura bíblica, gostaria que você circulasse, se você não tem ela no papel, e gostaria que você ruminasse aqui. Essas palavras ficam gravadas, de repente dá para você assistir. Eu escuto, irmão, de novo. As palavras que o pastor Arlen ministrou, que o Fonoel já ministrou, eu escuto de novo, irmão, eu gosto. E você é ministrar de fato, você rumina a palavra. Se organize por dentro. Como o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. E às vezes nós planejamos algo, como uma virada de ano, como entrar em 2025, com uma vida organizada, e você planeja algo. Você não está errado, irmão, você tem que planejar sim, e muito. Não deixar sem planejamento. Eu ia lembrar de uma frase aqui, mas não fluiu.
Mas a gente às vezes planeja coisas externas. Uma relação ao financeiro, com relação a um casamento, uma viagem, uma folga, algumas roupas que tem que comprar, algumas coisas que tem que fazer na empresa quem tem, no trabalho quem tem, algum curso que tem que fazer, enfim, algumas coisas. Mas quando você começa a pontuar isso, você percebe que são coisas externas. E de fato, irmão, quando você se organiza por dentro, as coisas externas começam a se encaixar. Estão me entendendo? E aqui, independente da idade, de tudo, independente do tanto de pessoas que tem aqui, cada um tem algumas áreas que é mais organizado do que o outro. Outros são bem mais desorganizados, às vezes irmãos, às vezes a mesma família, às vezes o casal. Um é mais organizado que o outro é mais desorganizado, o outro, né? Mas eu estou falando por dentro, irmão. Uma pessoa mais resolvida. Você tem esse olho clínico quando você vai conversar com uma pessoa e você percebe que ela tem vários atributos externos, aparência, é uma pessoa bonita, se veste bem, se porta bem, ela tem algumas coisas assim, mas conforme você vai conversando com ela, você percebe que ela está desorganizada por dentro. E o primeiro texto que eu queria falar sobre isso, uma introdução aqui, é esse aqui. Jeremias, o profeta chorão. Não quero falar muito sobre ele, mas sobre esse cenário aqui. Jeremias era rejeitado pela família, de certa forma, os irmãos dele, lá em Jeremias 12, os vizinhos, Jeremias 11, o rei, né, e tal. Então, assim, ele ficou por 40 anos colocando o dedo na cara, vamos falar assim, na face de Israel. 40 anos, Mauro, apontando o dedo na face de Israel. Vocês precisam se arrepender. E com isso ele contrariou algumas pessoas, foi preso 2 vezes. E aqui, irmão, nesse texto, colocaram ele nada mais, nada menos do que numa cisterna, talvez em alguma tradução, poço. Colocaram ele dentro de uma cisterna, e ele ia morrer. Nós lemos aqui, esse Ebed-Meleque era um etíope, nem judeu ele era um eunuco do rei, mas ele tinha um certo carinho por Jeremias, e ele falou assim: olha, rei, Jeremias vai morrer. E o rei falou: então pega esses homens e tira ele de lá. Aí nós entramos no versículo assim, que eu fiquei, cara, por causa, irmão, esse é o Espírito Santo, eu notei alguns elementos desconexos, e eu fui ver no dicionário o que era isso, antes de escrever, sabe? Eu notei alguns elementos desconexos do texto. Pastor, que coisa difícil, tá falando bonito. Não, irmão, nem eu sabia, apareceu na minha mente, eu escrevi. Só que eu notei assim, tomou Ebed-Edom, pô, versículo 11, o Kirk, o Raquel, por favor. Tomou Ebed-Meleque, Edom não, é de outra passagem, os homens consigo, e foi à casa do rei. Foi para onde? Por debaixo da tesouraria. Ah, tá. E tomou dali umas roupas usadas e trapos. Legal. E desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Ah, bacana. Eu li esse texto e fiquei, tá. O que uma tesouraria tem a ver com a casa do rei? Tá, uma cisterna, cordas, trapos. Eu pensei, é óbvio que não, né, gente? Mas o autor escreveu, provavelmente Jeremias, escreveu com tanta pressa ali que, cara, ficou uns elementos assim que não faziam parte, não se encaixavam no contexto ali. E eu falei, cara, tem uma mensagem aqui. Tem algo de Deus aqui. Tem uma pérola de Deus aqui para o meu coração. Que vai ajustar o meu coração. E eu perguntei para o Espírito Santo, o Senhor revelou, inspirou um homem para escrever. Um homem está aqui lendo, bem abaixo do nível de Jeremias. Mas curioso, Mauro. Muito curioso. Abra comigo, o que é que está escrito aí? O homem está dentro da cisterna. O rei libera ele para ir lá pegar homens e tirar ele lá de dentro. Ebed-Meleque automaticamente pensa, cara, eu vou precisar, a cisterna é funda, só esses homens aqui não vai resolver, eu preciso fazer alguma coisa. Ele foi lá, irmãos, dentro do palácio do rei,
Na Bíblia a mensagem diz que é o palácio do rei, a casa do rei. Foi lá na tesouraria, pensa, debaixo da tesouraria, tirou trapo, roupas velhas e trapos. Trouxe aqueles trapos e aquelas roupas. Chegou na beirada do poço. Aqui fala cordas, mas a Bíblia a mensagem ela traduz melhor que assim, ele fez a corda dos trapos. E ele emendou trapo por trapo e colocou aquela corda que ele fez de roupas velhas dentro da cisterna. E ele falou para Jeremias, Jeremias, olha só os detalhes, gente. Que coisa linda. Jeremias, coloca por baixo das axilas. Você manda a pessoa segurar, Jeremias já não era muito novo. Mesmo assim, queimaria a mão e tudo. Não, ele estava cansado, exausto, fome, animais dentro do poço, etc., umidade. E ele coloca embaixo dos braços, assim, com a forma de cinto. Ficou assim por baixo dos braços, das axilas. Está escrito isso, gente? Coloca embaixo das axilas. E os homens começaram a puxar. Puxa, Jeremias. Puxa, Jeremias. Jeremias saiu. Eu falei, amém. O que é, irmãos, a casa do rei? O que a Bíblia diz que é a casa do rei? O que é a casa do rei hoje? Nosso Deus não habita, aqui tipificando Deus, o Senhor, nosso rei, não habita em templos feitos por mãos humanas. Aonde que ele habita? Nós somos o templo. A casa do rei está do seu lado aí. Amém? A casa do rei está do seu lado aí. Dentro da casa do rei existem valores. A tesouraria aqui fala de valores, irmão. Não diretamente para o dinheiro, mas valores. Ali tinha prata, tinha ouro, tinha especiarias, tinha tudo. Valores. A tesouraria fala de valores. Debaixo desse lugar de valores existia roupas velhas e trapos. O que a Bíblia diz que é roupas velhas? Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, quanto ao seu comportamento, vos despido, velho homem. O passado, o testemunho do cristão, o testemunho de uma pessoa. Roupas velhas. Em Efésios fala para você se despir do velho homem, que é o seu, o que passou, e se revestir do novo homem, amém? Não vou ler esse texto, mas vos despir. Quanto ao comportamento passado, quanto ao trato passado, quanto à forma de agir passada, vos despido do velho homem, vos despojeis, em outra linguagem, fala do velho homem, tire essa roupa do velho homem e vos vista, revestis do novo homem, que é nascer de novo. Ou seja, aquele lugar, a casa do rei, o lugar de valor, o passado sendo um testemunho, tira pessoas da cisterna, irmãos. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês. Aquilo que você tem, que serve como testemunho, irá tirar pessoas de dentro da cisterna para ela não morrer de fome. Existem muitas pessoas dentro do poço, irmão. Existem muitas pessoas na cisterna, e talvez você tenha algum familiar assim. Talvez, não sei se você está assim, mas você conhece alguém na cidade ou fora da cidade que tem essa dificuldade. Essa pessoa é presa em algum vício, presa de formas psíquicas de pensar, presa em paradigmas, presa em drogas, irmãos, presa em alcoolismo, presa em cegueira, presa na religiosidade, presa na idolatria. E ela precisa do seu testemunho para tirar essas pessoas de dentro da cisterna. Vocês conseguiram entender, irmãos? Eu vibro com isso, irmãos, porque Deus tinha me dado uma palavra. Se você se posicionar, Pedro, quando Ele me deu essa palavra, havia muitas coisas desorganizadas aqui dentro. Aqui dentro, se você se posicionar, eu vou levantar homens por essa causa que eu coloquei dentro de você. Não é sua, é minha. E hoje nós vemos isso, irmãos. Homens sendo tirados do poço, homens sendo tirados do fundo de uma cisterna, porque não só eu, mas outros homens já estão dando testemunho de vitória. Jesus Cristo muda hoje, em 2024, Jesus Cristo muda mesmo, sim, muda. Jesus Cristo te liberta do vício, sério, Jesus Cristo te tira do poço, da cisterna. O Espírito Santo trabalha em você e faz um homem adúltero virar um homem fiel, temente a Deus, faz homens se mudarem de vida, irmãos. Mas é o testemunho que faz isso, o testemunho vivo de uma pessoa. Irmão, o marketing é bom, maravilhoso, etc. Mas o maior marketing que existe hoje
é uma vida transformada andando numa cidade, igual mineiros. Uma pessoa transformada pelo Evangelho, irmãos, eu estou falando. Uma pessoa que foi impactada pelo Evangelho de Jesus. Não é uma religião, ela não segue apenas uma conduta moral, uma ética, uma postura, muito além do que isso. Ela se despiu do velho homem. Ela roubava, ela não rouba mais. Ela mentia, ela não mente mais. Ela fofocava, ela não fofoca mais. Ela fazia intriga, ela não faz mais. Hoje ela é uma pacificadora. Essa pessoa é outra pessoa. Essa pessoa, irmãos, ajuda a pessoa a sair do poço. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando o seu passado é usado de forma correta. Quando o seu passado é usado como testemunho vivo. Quando o seu passado, irmãos, é compartilhado com pessoas. É o meu passado, testemunho, é o meu passado bem resolvido. Isso libertará pessoas e me projetará para níveis acima, em um futuro ajustado. Jeremias 39:18, esse homem foi livre, Ebed-Meleque, porque ele fez isso com Jeremias. E o Senhor, ele intercedeu com o Senhor salvou a vida dele. Ele foi, mesmo a Babilônia tomando conta ali tudo, mas esse homem foi livre, não morreu. O seu passado bem resolvido, irmão, ele vai te projetar para outros níveis, um futuro bem ajustado. Eu quero dizer um negócio para vocês, irmão, não sei se todos vão entender, mas hoje eu estou bem exibido aqui, tá? Esqueci até o óculos para subir aqui. Se prepare para coisas grandes. E eu vou terminar, calma aí. Se prepare para coisas grandes, porque coisas grandes estão sendo preparadas para você. Amém? Você consegue entender isso? Se prepare para coisas grandes, irmão, porque coisas grandes estão sendo preparadas para você nesse instante. Estão taxiando sobre a sua vida, procurando uma plataforma para pousar. Coisas grandes de Deus estão taxiando sobre a sua vida, procurando uma plataforma bem organizada para pousar. Bênçãos, irmãos, que são suas. Eu nunca ministrei dessa forma, porque assim, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei, está parecendo que negócio de ter prosperidade, que é estranho. Irmão, o Espírito Santo falou, Pedro, só fala o que eu te mandava falar. Eu quero ajustar corações essa noite lá, eu quero organizar passado, eu quero organizar mentalidades ali naquela noite, eu quero que essas pessoas entrem no novo tempo, porque um novo tempo está sendo preparado para elas. O seu testemunho, irmão, bem ajustado, um passado bem ajustado. Eu vou dizer algo para você agora, lindo demais isso aqui, irmão, já nós vamos usar um exemplo negativo. A Bíblia é maravilhosa. Meu Deus, quase pus maionese um dia e comi. A Bíblia é maravilhosa. Como a gente perde, irmãos. É a maior privação que um ser humano tem na vida, não conhecer esse livro aqui, irmãos. A maior privação que existe. Você não está sendo justo com você precisa conhecer a palavra de Deus. Pastor Pedro, eu não entendo. Meu irmão, é só com o Espírito Santo para você entender. Não é um livro comum, não é um livro que te informa, é um livro que te transforma. Você pode ver vários livros, esses livros vão te informar, trazer várias informações, faz parte, irmão. Mas esse livro ele te transforma de uma situação para outra situação, de uma velha criatura para um novo homem. Ele incendeia o teu espírito, ele te dá uma nova forma de ver. Você vai ver a vida de uma outra forma, uma perspectiva eterna. Não vai ser qualquer coisa que vai te abalar. Como isso está fazendo falta nos nossos tempos, irmãos. São como os montes Sião, não se abalam. Amém? Existem várias formas de bombardear uma mente humana. Existem várias formas de ocupar uma mente humana, de atrapalhar ela, que ela flua em Deus. Existem várias formas. Pornografia é uma delas. Vícios é uma delas. Bombardeia a sua mente, irmão. A pessoa não consegue entender as coisas de Deus. Mas uma das coisas que eu tenho percebido, como experiência própria, não sei vocês, mas eu penso que se Deus deu essa palavra, uma das coisas que mais tem surtido efeito para
atrapalhar uma pessoa de se entregar para o Espírito Santo, ser comandada pelo Espírito Santo. Uma das coisas que mais surte efeito na mente de um ser humano é o seu passado. O seu passado. Deixa o Senhor falar com você essa noite. Pessoas que não conseguem resolver o seu passado. Talvez eu estou falando aqui, irmãos, e existem pessoas aqui dentro que não estão aqui. Elas estão estacionadas num passado. O corpo dela está aqui, mas ela está estacionada num passado, num capítulo da vida dela, de mágoa, de ferida, de decepção, de frustração, de abuso, de alguma coisa que aconteceu, e ela está estacionada lá. Ela não consegue resolver aquilo, ela não avança, irmãos. É como se estivesse na frente dela. Sempre que quando vem algo, alguma movimentação para ela crescer, para ela aprender, para ela fluir em Deus, o passado dela automaticamente vem e trava ela. Um princípio disso está no livro de Gênesis, da esposa de Ló. Os anjos falaram: saia de Sodoma e Gomorra, entre no novo lugar que era Zoar, entre, vá para o monte, mas ele preferiu ir para Zoar, enfim, entre, saia daqui e vá para outro lugar, e não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, e ela, o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua. Eles iam caminhando, eles já estavam saindo de Sodoma e Gomorra, tinham saído de Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás e virou uma estátua e ficou lá. Ficou lá. Por isso que eu humildemente coloquei o nome da mulher de Ló de Lá. Que criatividade. Onde está sua mulher, Ló? Lá. E a mulher de Ló, lá, entenderam, né? Só para descontrair. Estátuas paradas. É um princípio. Isso é um princípio. É a primeira vez que aparece a palavra estátua ali. É a lei da primeira menção da palavra, da Bíblia. A primeira vez que aparece a palavra estátua é quando uma pessoa olhou para trás. Pegou? Olhou para trás. Degusta isso, irmão. Olhou para trás, virou uma estátua. Olhou para trás, não rompe. Olhou para trás, não caminha, não cresce, não vai. Continua do mesmo jeito. 2004, 2015, 2017, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 2025. E a pessoa está lá. Paciência comigo, daqui uns 2 anos a gente começa a pregar melhorzinho. Deixa a gente ir. Uma estátua, irmãos. Uma estátua. A Bíblia diz assim, Jesus falou isso: conhecereis a verdade vos... Ali é uma das palavras que pode ser trocada por verdade, é realidade. Amém? Conhecereis a verdade, conhecereis a realidade, e a realidade te libertará. Conhecereis a realidade do que Deus tem para você, e essa realidade que Deus tem para você te libertará. Conheça o que você tem nas regiões celestiais, que são suas, e isso te libertará, irmãos. A gente precisa ser uma igreja que entende isso, irmãos. Quantas pessoas estão presas? A sua mente é presa no passado. Não consegue enxergar para frente. Negativo, vitimismo, pessimismo, cegueira, falta de discernimento, não consegue ver, irmãos. Seguem a vida como uma história, arrastando aquela história, aquela velha história, aquelas historinhas. Eu queria ler o segundo personagem, vocês estão me entendendo aqui? O segundo personagem é José, um homem maravilhoso. Ou seja, seu testemunho, só para aproveitar isso aqui, use seu passado para testemunhar, irmão, amém? Conte sobre o seu testemunho, mas não esteja lá. Você foi liberto daquilo. E Deus vai usar esse testemunho, nesse tempo, nessa geração, para libertar pessoas, sua família, seus amigos, pessoas que você nem conhece. Uma vez falaram para mim: Pedro, tem pessoas que estão esperando você, em lugares que você ainda não pisou, pessoas que você não conhece. Irmão, você acredita que já apareceu uns 2? Então eu declaro isso sobre você. Existem pessoas esperando
a sua voz, estão esperando a sua presença em lugares que você nunca pisou, para você chegar e falar o que Deus fez na sua vida e elas serem libertas. Amém? Gênesis, capítulo 40. Gênesis capítulo 40, amém? Ai, ai. Gênesis capítulo 40 diz assim, capítulo 40, versículo 13, né, gente? Ajuda aí. Se você quiser conseguir pôr aqui, amém. Gênesis capítulo 40, versículo 13, está aqui, tá, gente? É só do 13 ao 15, mas eu vou ler aqui Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiros. Porém, lembra-te de mim. Esse aqui é José preso com esse cara. Quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, que era a prisão. Próximo versículo. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Aqui, irmão, José está como praticamente líder dos presos. Já fazia alguns anos que ele estava preso. Eu penso que a maioria conhece a história de José, sendo pela Bíblia, ou algum desenho, algum filme, alguma coisa. Mas você sabe o plano de fundo da história de José. José estava preso aqui já fazia algum tempo. E o copeiro e o padeiro do Faraó foram presos. E ambos tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. E José era especialista em sonhos, irmãos. Olha o que Deus faz na vida de um homem. E José falou assim: olha, o seu sonho significa isso, em 3 dias ele vai te restituir. Você vai voltar para o cargo, você vai servir vinho para o rei, para o faraó. Beleza, só que aí você se lembra de mim, cara. Lembra de mim. Porque assim, eu estou aqui injustamente, estou aqui nessa masmorra, os meus sofrimentos, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus. Foi muito injusto o que aconteceu comigo. E ele contou a história dele ali para o cara, para o copeiro. O copeiro, né, perto do padeiro, o padeiro foi e falou assim: agora o meu sonho. E ele revelou o sonho do padeiro: padeiro, cara, você vai morrer. Você vai morrer. Irmãos, que tem uma mensagem tão bonita da ceia aqui. Porque um copeiro serve vinho, o padeiro serve pão. O copeiro foi restituído, porque o vinho traz essa vida quando nós ingerimos ele. O pão lembra de Jesus, a morte de Jesus, que foi moído. O padeiro morreu, o copeiro foi restituído. Ele está em todo lugar. A Bíblia E o copeiro foi restituído e voltou lá para o faraó. E sabe o que aconteceu, irmão? Ele não lembrou. Nem lembrou de José. Ele esqueceu até do nome de José. Sabe quanto tempo depois ele se lembrou de José? De um jovem que estava preso. Capítulo 41, versículo 1, que coloque para nós, fazendo favor. 41, versículo 1. Capítulo 41, versículo 1 diz assim. O 41. Eu não sei qual que é não, hein? Capítulo 41, versículo 1. É isso mesmo? É. Hã? Gênesis? Ah, não ajuda, né? Está lá em Apocalipse. Olha só, gente, isso aqui é alguns dias depois. José continua onde? Preso, irmãos. Passado quanto tempo? 2 anos, Faraó teve um sonho. Passado 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele falou isso para o copeiro há 2 anos atrás. Quando você sair daqui, se lembra de mim. Irmãos, passou 2 anos, ele não foi lembrado. A historinha dele não comoveu, Bruno.
Sabe quantos dias passaram? 2 anos? 700? Eu fiz a conta aqui, gente. 365 mais 365. Cadê? 730 dias. Por que você fez isso? É porque eu gosto de pensar. 730 dias passaram e a história dele não foi lembrada. Olha só que olha no versículo Gênesis 41, 12. O faraó contou o sonho dele. Eu não vou entrar aqui em detalhes no sonho. E o copeiro ouviu. Quem vai interpretar esse sonho? É o copeiro, 2 anos depois, 730 dias depois, ele falou: rapaz, onde é que eu estava com a cabeça, rapaz? Como é que é o nome do menino, cara? João? Fanuel? Não. Eu não lembro o nome do rapaz. Olha só. Ele falou: achava-se conosco um jovem hebreu, sei lá o nome dele, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele, irmãos, interpretou a cada um segundo o seu sonho. E vocês sabem o que aconteceu depois disso aqui? José foi chamado pelo faraó, faz a barba, corta o cabelo, troca de roupa e sobe, porque agora você vai conversar com o faraó. Por causa da historinha dele, irmãos? Porque ele interpretou os sonhos. Irmão, pega isso aqui. Segundo a história, essa cadeia era a cadeia do rei, do palácio, porque ele era um oficial. Potifar era um oficial do faraó. Então ele estava na cadeia do palácio do faraó. E segundo a história, por quê? Porque o copeiro morto também ficou lá, o padeiro morto ficou lá. Então ele não estava numa cadeia normal, cadeia lá, um presídio lá do faraó, do Egito. Ele estava na cadeia do rei ali. Segundo a história, a cadeia, esse calabouço, era embaixo da sala do trono. A sala do trono era acima. Irmão, para nós subirmos de nível, é só trocar de andar. É só trocar de andar. E o que nos leva para esse andar não são historinhas tristes, irmão. Eu preciso falar isso para você. O que nos faz ser projetado de um andar para outro andar é o que Deus faz nas nossas vidas. José estava ali achando que a história dele ia ser argumento suficiente para que esse homem lembrasse dele, para que tirasse ele da cela. Se você for ler esse versículo, você vai entender isso. Não, irmãos. Deus via como uma pessoa injustiçada, sofrendo. Fui vendido pelos meus irmãos, fui traído, fui abandonado, fui caluniado. A mulher do meu patrão me caluniou e estou aqui por causa dela. Tanta uma injustiça atrás da outra. Ele se via assim, irmãos. Deus via ele como um especialista em futuro, um intérprete de sonhos. Era assim que Deus o via. Se você não conhece a história de José, leia a história de José agora, ainda mais com essa informação aqui. O que vai te projetar para o próximo andar, irmãos, é a hora que Deus entrar na sua história, não é a sua história em si. O que me trouxe aqui, irmãos, eu estou falando para mais de 300 pessoas aqui, não é uma historinha que me trouxe aqui. É Deus quando entrou na minha vida. Quando Deus entrou na minha vida, as coisas mudaram. Não adiantava, eu não impactava, eu emocionava uns 2, 3 ali, eu deixava uns 3, 4 tristes com a minha historinha. Ah, meu Deus, como eu fui injustiçado, coitadinho do Pedro. Como dizia o meu menino quando tinha seus 5, 6 anos lá, um bichinho morria, ele, tadinho dele, pai. Tadinho dele, Bruna. Tem pessoas que gostam disso, irmão. Você não foi feito para ser feito, para pensar assim. Você é filho de Deus. O seu pai é grande. Agora eu desenrolei a língua. O meu pai é grande, irmão. Isso que foi uma posição que eu peguei numa escolha que eu fiz na minha vida. Chega, Pedro, de se arrastar. É quando você fala para você mesmo: chega de se arrastar com essa historinha medíocre que não muda a vida de ninguém, nem a sua. Deixa Deus entrar na sua história e Ele vai te projetar do calabouço para o palácio do faraó. Você se vê como um coitado, Ele te vê como um governador. Pare de arrastar esse cadáver, irmãos. Você é feito para ser cabeça
e não para ser. Vocês lêem Bíblia aí, gente. Você é feito para ser cabeça e não para ser. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você foi feito. Você foi feito por um Criador que criou o universo. Criou o universo, irmãos. Com a palavra dele criou o universo. E ele te fez como coroa da criação dele. Sabia disso? Você foi feito como coroa da criação de Deus. Irmão, você é a cerejinha do bolo. Aquele toque, o grande finale. Está tudo lindo o planeta. E ele chamou o Espírito Santo, chamou o Verbo. Façamos, falta uma coisa, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele governe, e ele tenha domínio sobre os peixes, sobre tudo, sobre a terra, sobre as aves, sobre tudo. Quando você não tem um passado bem resolvido, irmão, isso te governa. Quando você não tem um passado bem resolvido, uma história bem resolvida, isso te governa, irmão. E você vive uma vida se arrastando como um mendigo. Aquele mendigo estava na frente da porta chamada Formosa. E Pedro e João passaram por ele, ele estendeu a mão, me dá uma moeda. E Pedro falou assim: eu não tenho ouro nem prata, cara. Mas está na hora de você levantar daí, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Irmão, ele saltou, a Bíblia diz que ele saltou. E o judeu ele era todo ético, e ele entrou saltando e glorificando a Deus. Todo apóstolo, que é isso? Que extravagância é essa? Meu Deus, esse povo é tão alegre. Eu sou mais da galera mais quieta, mas não está dando para se conter, porque o cara era parablítico, e agora ele anda. 38 anos, 40 anos, me lembro, desde que nasceu, estava ali. É isso, irmãos, é sobre isso. Uma historinha não vai comover ninguém. Pode, talvez por alguns instantes, mas o que Deus fez. Quando é que Deus entrou na sua história? Quando é que Deus entrou na sua história? Deus se revelou através de José quando ele começou a interpretar sonhos. Nem ele sabia a unção que ele carregava. Ele interpretava sonhos. Era a unção que ele carregava, Bruna. Era um especialista em sonhos. Era um especialista em futuro. Deus colocou isso dentro dele. Quando ele ouvisse um sonho, eu sei o que significa. Isso é algo que vai acontecer lá na frente. Não se prenda no seu passado. Perceba o que vai acontecer lá na frente, irmãos. Amém? Quando ele casou, ele teve 2 filhos. O primeiro filho chamou Manassés, que significa esqueci do sofrimento. Esquecer. Esqueci do sofrimento. O segundo filho, irmão, se chama Efraim. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Sabe quando que a gente prospera? Falando de prosperidade, de verdade, de Deus? Quando você esquece das aflições. Não fica preso nisso, nesse mundo, nesse mimimi, nesse vitimismo, nesse coitadismo. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Você é filho de Deus. Filho de um Deus que fez o universo e tudo que nele há. Você tem pai. Mulheres, vocês são filhas. Homens, vocês são filhos. Filhos de um Deus vivo. Filhos de um Deus vivo, irmãos. Não aceite menos do que isso. Seja cheio de alegria. Seja cheio de esperança. Como Deus tem falado comigo sobre isso na nossa cidade. Seja cheio de esperança, irmão, de esperança. De esperança. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, seja cheio de esperança. E transborde em mim. Amém? Seja cheio de esperança. Terceiro personagem, irmãos, muito conhecido. Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Aleluia. Juízes capítulo 14. Amém? Sansão. Eu sei que você conhece a história de Sansão. Aqui tem a decúria dos homens, não? Sansão, tem alguém aí do Sansão? Oh, brinca. Oh, Eliezer.
Sansão, versículo 8, irmãos. A gente vai ler só esse versículo. Sansão, versículo 8. Amém? Está aqui, ó. Depois de alguns dias, voltou ele para Atomar, a futura mulher dele. E apartando-se do caminho, irmão, repete comigo, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Eu vou ler de novo aqui. Depois de alguns dias, voltou ele para Atomar, a futura mulher dele. E apartando-se do caminho, Jonatas, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas. Vou repetir aqui, alguns sabem, outros não. Mas Sansão era o homem mais forte do planeta Terra. Não existia ninguém que tinha, e não existe até hoje alguém que tinha a força de Sansão. Era uma força do Espírito Santo. E ele foi e viu uma mulher. Quero casar com essa mulher. O contexto aqui, irmão, é casamento. Aqui tem uma mensagem tão poderosa, irmão. O contexto aqui é um casamento. E ele queria casar com uma mulher filisteia. Sansão tinha essa impetuosidade. E ele desceu uma vez e matou um leão. Rasgou o leão como um cabrito, rasgou, matou esse leão. E ele voltou, e quando ele foi tomar a mulher, para levar para o casamento, tudo e tal, estava tudo organizado, né? Ele decidiu sair do caminho e ver, Fanuel, o leão que estava morto, o corpo do leão. Quantos leões você já matou nessa vida? Quantos leões você já matou nessa vida? Só que o perigo, irmãos, é quando você passa para dar uma espiada em um leão que você já matou. Ele ia ver, ele ia só ver o corpo. E o contexto era casamento, irmão, não era o foco, não era para ele ver, não era para ele revisitar o passado dele, os leões que ele já tinha matado. Vocês estão me entendendo? Não era para ele abrir aquele Facebook, aquele leão já estava morto. Não era para ele olhar aquelas fotos, não era para ele seguir naquela rua, não era para ele ir para aquele lugar, não era para ele ir para aquela festa. Aquele leão já estava morto, irmão. Vocês estão me entendendo? Ele passou a dar uma espiada no corpo do leão morto. O que tem a ver? Só que ele saiu do caminho, irmãos. Como isso é perigoso. Vou guardar isso aqui para mensagem para os homens lá no próximo retiro. Saiu do caminho para visitar o passado, coisas que já estavam resolvidas. O leão já estava só a carniça, só a carcaça. Só que o nosso inimigo não brinca, irmãos. Ele colocou mel numa carcaça de leão que já estava morta. E ele foi só ver o leão morto. E o que ele fez? Comeu o mel. Pegou o mel. O que ele fez mais, igreja? Ele pegou o mel e levou para o pai e para a mãe. Você contagia as pessoas que te amam e elas nem sabem de onde veio aquilo. E sabe o que mais? A cultura antiga, a Lili tinha 30 convidados. Na cultura antiga tinha essa brincadeira. É lá, viu, Cici? Aí o noivo fazia um enigma, sabe? O enigma é difícil demais de acertar, irmão. Era uma brincadeira. E os convidados, os padrinhos, vamos dizer assim, os 30 padrinhos dele, não iam saber decifrar esse enigma. Era da cultura antiga. E se eles não acertassem assim, o que era o enigma, que é óbvio que eles não iam acertar. Eles tinham que dar 30 vestes, 30 roupas para Sansão. Isso era uma cultura antiga. E Sansão chegou, irmãos, e falou o enigma. Que enigma que é esse? Olha só, irmãos, quando você não resolve o passado, isso domina os seus pensamentos. Vira e mexe, você vai soltar aquilo. Você vai liberar aquilo. O enigma tinha tanta coisa para ele fazer, tanto enigma para ele falar, o enigma dele. Vai lá, Sansão, fala o enigma. Então lhes disse: do comedor saiu comida. Que comida que saiu? Mel. E dos fortes saiu doçura. Que doçura? O mel.
O enigma dele, a resposta do enigma dele era mel. Quando você não resolve, irmão, seu passado, quando você passa para dar uma espiada, você conversa com a pessoa, você vê que ela tem sintoma de resquício de gente presa, mal resolvida, e ela leva isso para dentro do casamento dela. A Bíblia é linda, né, gente? A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Vai soltar resquícios. E vocês sabem a história que os 30 homens fizeram chantagem com a mulher dele, que iam matar ela, o pai dela, se ela não revelasse o segredo. E ela pegou e perguntou para Sansão. Sansão contou que era mel, ela foi e contou que era mel. Os caras, Sansão teve que matar 30 homens, virou um rolo, meus irmãos. Tudo por causa de uma espiadinha num leão que já estava morto. Resolve o passado, irmãos. Se o leão morreu, deixa para lá apodrecer, siga seu caminho. Não afete a sua vida, não afete a sua família, não afete ninguém com isso. Siga o seu destino, siga aquilo que Deus tem para você. Amém? Siga, resolva isso dentro de você. Pastor Pedro, eu estou entendendo. Sim, mas eu creio que eu estou pregando para alguém aqui hoje. Eu acredito que eu estou pregando para alguém aqui hoje. Eu só não sei quem, porque é o Espírito Santo que está falando. Mas eu fui muito ministrado com isso, irmão. E o último homem que eu queria falar aqui é um homem resolvido. Não queria fechar com um exemplo negativo, queria fechar com um exemplo positivo. Um homem que tinha tudo para viver de cabeça baixa. Você sabia que a palavra judia, judiação, aqui eu quase não escutei tanto, já escutei. Não judia dela não, gente. Você já ouviu isso? Judiação, o paranaense tem muito isso. Piá, não judia dela não. Você sabia que essa palavra tem origem de carga depreciativa para com o judeu? Sabia? Só pode colocar no Google aí. Porque assim, devido, aponta o verbo judiar, eu judio, tu judias, aponta para o sofrimento que eles tiveram. Irmãos, eles não têm essa mentalidade. É um povo que anda com a cabeça erguida. A Mônica e o Mauro foram lá, sabe melhor do que eu. É um povo que anda com a cabeça erguida, irmão. 2000 anos depois estão lá. Um país pequenininho. O maior percentual de prêmio Nobel, sabe de quem que é no mundo? Dos grandes países? Não. De 250 milhões de habitantes no Brasil? Não. Um país pequenininho, o maior percentual de prêmio Nobel do mundo. É um povo que anda com a cabeça erguida, irmãos. É um povo que foi escolhido primeiro do que nós. E graças a Deus a graça nos alcançou. Nós não podemos fazer diferente. Andar com a cabeça erguida, irmão. Não é coitadinho dele, coitadinho dela. Não, não. Você é filho e filha do Deus vivo, irmão. Temos um pai. Temos um pai, irmão. Um pai gracioso, um pai que corrige, um pai que ama, um pai que disciplina, um pai que cuida. O último homem está em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Descendentes de Judá é o título. Olha só, gente. Da onde que a criança veio? Da linhagem de Judá. Eu sei que muitos conhecem esse homem aqui. Versículo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Aleluia, já está aqui. Gente, olha, vocês conhecem a história de Jabes, né? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha. Talvez você não conheça a história desse homem, mas nem o pai dele é citado aqui. Quem dava nome para o judeu, e ainda é assim, é o pai. Já tinha o nome, mas quando ele fazia a circuncisão, com o 8º dia, ele declarava o nome. Com Jesus foi assim. Aqui não fala, aqui quem deu o nome foi a mãe.
Porque em dores, sofrimento. O nome dele iria lembrar dores, iria lembrar sofrimento. Benjamim foi assim também. Raquel colocou o nome dele de Benoni, porque ela morreu no parto, sentiu muitas dores. Mas Jacó, trocou o nome e colocou Benjamim. Esse homem tinha tudo, irmãos, para ser um coitadinho. Nascido em dores. O nome dele perpetuaria o sofrimento da mãe. E esse homem decidiu, irmão, tirar o rótulo de dor, de sofrimento. E recorreu a quem? Ao Senhor. Ele pediu 4 coisas. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu tudo. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você não é um erro, irmãos. Quando Deus nos fez, não era uma máquina onde saía pessoas e ele ficava na saída. Não é assim, irmão. Mas às vezes a gente se comporta como se fosse uma máquina onde eu saí um nenezinho e ele, esse aqui, fracassado. Esse aqui, vitorioso. Esse aqui, fracassado. 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 Esse aqui, vitorioso. Será que era assim, irmãos? Não era assim. Não era assim. Ele te fez para conquistar. Ele te fez para dominar. Ele te fez para vencer. Eu vou falar a frase que eu falei no começo aqui. Se prepare para coisas grandes. Porque coisas grandes estão sendo preparadas para você. Se prepare para coisas grandes. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Espero que você tenha entendido, irmãos. Espero que você tenha dado liberdade para que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Nós precisamos nos organizar por dentro. Que essa ministração, que essas sementes aqui não sejam perdidas, mas que isso te organize por dentro, irmãos. Que você entre o ano bem mais organizado da forma que você passou esse ano, bem mais decidido, resolvido, que você seja um homem resolvido, que você seja uma mulher resolvida. Não seja abalado por pequenas coisas. Um passado bem resolvido, irmãos. Um passado bem ajustado, bem resolvido, vai te liberar para o próximo nível, no nome de Jesus. Você vai entender o que o Senhor quer de você. Uma das maiores dificuldades que se tem é: eu não entendi, eu não estou entendendo. Em nome de Jesus, que você tenha entendido tudo que foi falado aqui, e muito além do que isso, que o Espírito continue ministrando em você, irmão, muito além do que a gente ouviu aqui, porque Ele faz isso, à medida que você se abre, Ele faz isso, continua construindo. Quando a palavra de Deus é ministrada, é construído algo dentro de nós, destruído algumas coisas que a vida, que as feridas, que traições, rejeições, é desconstruído, é construído aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse, a seu respeito e a meu respeito. A minha mãe é um dos seres humanos que eu admiro bastante. Eu vou só contar algo aqui assim para vocês. A minha mãe, a minha bisavó, no caso a avó dela, isso me impressionou e eu conversei com ela. A avó dela morreu nos braços dela. Essa foi a primeira experiência com morte que ela teve. Era a avó dela, era tudo para ela. A mãe dela queria dar ela para os outros, é uma longa história. E a avó não deixou. Irmão, desse tamanhozinho, eu vi uma foto, bem negra mesmo, a minha bisavó, e morreu nos braços da minha mãe. Minha mãe casou, acho que, não sei se foi uma semana depois que minha bisavó morreu, e meu irmão nasceu, meu outro irmão nasceu, meu irmão, no meio do mato, e meu irmão deu sarampo, 1 ano e meio. E eles com carro velho, jipe,
E ela viu meu irmão morrer nos braços dela na estrada. O carro apagava, o carro atolava, o carro... E o meu irmão de 1 ano e 6 meses, João Sérgio, morreu de sarampo nos braços da minha mãe. Viemos para Mineiros, passou-se o tempo, trouxe minha avó, a mãe dela. Ela viu a minha avó morrer no quarto, ela não saiu. Pediram para ela sair, ela não saiu. Minha avó morreu na frente dela, a mãe dela. E em 2013, meu pai estava em Barretos, eu acompanhei ela vir embora, e pediram para ela sair do quarto, porque ele estava morrendo, e ela não saiu do quarto, ela viu ele morrer. E aí, irmãos, eu perguntei para ela: mãe, a senhora viu a sua avó morrer, o meu irmão morrer, o seu marido morrer, a sua mãe morrer, como que a senhora administra isso? E ela falou: Zino, tem coisas na vida que a gente tem que passar, então que passe. Nunca ela reclamou, nunca ela culpou a Deus, nunca ela questionou, nunca ela argumentou. E eu fiquei pensando, que nível de maturidade é isso? Tem coisas que você tem que passar, então que passe. E aqui eu falei de tragédias, aqui eu falei de coisas, fatalidades, mas tem coisas que são processos também. Tem coisas que nós escolhemos. Tem coisa... Acho que é só eu, né? Que umas burradas na vida você escolhe, vai ter que passar. Foi você que escolheu. E tem coisas que faz parte do processo da vida, irmãos. Que você tem que passar. Que passe. Eu quero entender esse nível de maturação, irmãos. Eu quero saber trabalhar com o passado. E que ele me molde de fato, de verdade. E me leve para um outro nível. Eu queria passar essa mensagem para vocês com todo o amor, com todo o temor a Deus, com todo o carinho, para que você se organize por dentro, irmãos. Não deixe passar nem mais um dia. Se organize por dentro. Organize as suas emoções. Administre, porque assim a gente quer, pastor Pedro, não, mas o que eu preciso é de dinheiro, pastor. Não, irmãos. Você precisa entender por que você gasta desse jeito, que tem a ver com o seu passado. Você precisa entender por que você é consumista desse jeito, porque tem a ver com algo que não foi resolvido dentro de você. Pode colocar o dinheiro que for na sua mão, vai sumir. É perigoso você abrir crédito, porque quando entra dinheiro na sua conta, abre crédito, você se endividar mais ainda. Não, pastor Pedro, está certo. Então, se eu preciso de uma pessoa boa, se resolva por dentro e seja essa pessoa, irmãos. Não apenas busque uma pessoa boa, seja essa pessoa boa. Eu preciso de um emprego melhor, eu não gosto daquele emprego, eu troco de emprego esse ano eu troquei de emprego 3 vezes. Então, seja o melhor funcionário. Se transforme, irmão, mude. Eu preciso mudar dessa cidade aqui, porque, irmão, essa cidade aqui é próspera. Mineiros é uma bênção. Mineiros é frutífera. Mineiros é próspera, irmãos. Mineiros rola fluxo de tudo que é dinheiro, tudo. Mude, Pedro. Seja a melhor pessoa para Mineiros. Seja o melhor cidadão para Mineiros. Se organize por dentro. Seja uma pessoa que... Até o microfone falhou. Se organize por dentro em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se organize. Se organize. Dê lado para que o Espírito Santo trabalhe em você. Ele quer fazer muita coisa, irmão, mas tem muita coisa desajustada aqui. E quem ajusta isso não é Ele, é você. Se ajuste por dentro em nome de Jesus. Seja uma melhor esposa, seja um melhor esposo, seja o melhor funcionário, seja uma melhor mãe, seja uma melhor filha, filho, seja lá o que for, melhore, vire 2025, não apenas uma data, mas com uma expectativa cada vez maior de ser uma pessoa mais parecida com Ele. Que Ele cresça e que eu diminua. Eu preciso me ajustar para que Ele cresça, irmãos. São as minhas emoções que sufocam, sabia? São as minhas emoções que querem estrangular Jesus. Um melhor exemplo de alma da Bíblia é Marta. Marta, quando Jesus vem, Lázaro morreu, ela fala para Jesus: onde é que você estava, rapaz? Seu amigo morreu, ó. Não foi bem assim, mas a minha linguagem pedriana atualizada. Ela deu uns freios. Aí Jesus... Irmã, ela questionava tudo.
As nossas emoções fazem isso. O espírito está rendido, meu espírito está rendido. A minha alma fala para Jesus: manda esse espírito arrumar a casa. A casa aqui. O que Jesus fala? Marta, Maria escolheu a parte boa. Para de argumentar, Marta. Se entrega. Para de resistir. Silencie minha alma. A gente tem que fazer igual Davi, irmão. Nós precisamos ler mais salmos. Alma, aquieta-te. Davi conversava com a alma dele. Aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Um versículo que eu acho maravilhoso é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu acho maravilhoso esse versículo, porque hoje nós estamos marcados, a nossa geração é marcada pela ansiedade, pela inquietação, pela preocupação, pela correria. E a Salmos fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, aquiete as suas emoções, silencie a sua alma, experimente as revelações do céu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ajuste o seu passado, irmão. Levante a voz do seu passado só para falar do seu testemunho, para tirar alguém da cisterna. E se eu falar para você lembrar que alguém conhecido seu está na cisterna, você vai lembrar. Não está longe, às vezes está dentro da sua casa, preso em algo. E o seu testemunho, os seus trapos, a sua roupa velha poderia tirar essa pessoa de dentro da cisterna, irmão, porque ela está morrendo de fome. O pastor Arley falou sobre aquele homem paralítico que os 4 amigos trouxeram. Eu fiquei pensando quando eu estava preparando essa palavra. As pessoas estão clamando, irmãos. O paralítico está clamando. As pessoas presas na cisterna estão clamando. E nós estamos nos debatendo, agitados com isso, com aquilo. Diz que o problema não era o Egito, era o agito do Egito. Aquela agitação, não tenho tempo, aquela correria. Vamos falar das coisas de Deus, não tenho tempo, não é uma correria, irmão. Ajuste, se organize no nome de Jesus. Meu Deus, parece que eu poderia falar a noite inteira sobre isso aqui. Até acabar a pilha da bateria, até do celular, do microfone de novo. Se ajuste em nome de Jesus, por favor, irmão. Por favor, se ajuste. Às vezes é insuportável ficar perto de você, talvez, eu não sei. Talvez você nunca pensou nisso. O quão desagradável eu sou, talvez, já fui. O quão desagradável a gente é, antipático, amargo. Há um grupo que quer proibir a gente de ficar falando com as pessoas do lado. Sabe por quê? Porque é distância. Fala para a pessoa do seu lado: eu não vou me distanciar de você. Cada vez mais distante, irmão. Cada vez mais longe. O evangelho é proximidade. Jesus estava sempre perto de pessoas. Jesus estava sempre perto de pessoas, irmãos. Em nome de Jesus, fica de pé. Eu nem sei como é que eu acabo aqui, irmãos. Sinceramente, eu queria ir de cadeira em cadeira e falar para você: ajuste seu coração, ajuste suas emoções, almeje. Mateus, ajuste. Deus tem grandes coisas para você. E às vezes o que está interrompendo Ele de fazer é exatamente isso. Ele não pode fazer dar coisas grandes para menino. Ele não pode dar coisas grandes para uma menina. Talvez você está querendo casar, irmão, irmã. Talvez você está querendo casar. Se torne a pessoa que você tanto espera. Se torne interessante, pare de ser interessada. Se torne interessante, pare de ser um homem interessado. Se torne interessante. Resolva seu passado e você vai atrair as coisas de Deus. Amém? Existem coisas grandes taxiando, irmão, como um avião que está procurando um lugar para aterrissar. Amém? Presta atenção nisso aqui. Existem coisas grandes de Deus taxiando, esperando um coração para aterrissar, esperando uma plataforma que suporte o que vai se descer. Se prepare, Fanuel. Se prepare para coisas grandes. Coisas grandes estão sendo preparadas para você. Em nome de Jesus, se prepare. Se prepare, irmão, que Ele cresça, que nós diminuamos cada vez mais. De fato e de verdade. Quanto mais você se ajustar, mais você vai diminuir, Ele vai crescer. As pessoas não vão te confundir. O que está acontecendo com você? Meu Deus, você está prosperando. O que é isso? É a igreja. Meu Deus, que eu sirvo, que é grande. Meu Deus, que eu sou, que é meu Pai que é grande, irmão.
Eu não consigo pensar diferente disso, porque meu Deus é grande. Pense grande em nome de Jesus. Pense grande.